bom dia. Sexta-feira, 9 de maio, Gazeta News, edição da manhã, está começando agora ao vivo aqui na programação da Gazeta News. A partir deste momento, muita notícia e muita informação te espera aqui junto com a gente. Vamos então aos destaques do jornal de hoje. Em sua primeira missa, Papa Leão XIV diz esperar que Igreja ilumine as noites escuras do mundo. 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo é lançada durante café da manhã para a imprensa. E ainda, Maceió realiza dia D de vacinação contra a influenza. Essas e outras notícias você acompanha agora no Gazeta News, edição da manhã. Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está acompanhando a programação da Gazeta News. Nós estamos começando agora o Gazeta News, edição da manhã. Obrigada a você que está aqui junto com a gente, nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através da nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Você pode se inscrever e também ficar por dentro de tudo que se passa aqui na nossa programação. Lembrando ainda também das redes sociais, dos perfis, dos veículos que compõem a Central Gazeta de Notícias e a Rede Gazeta de Rádios, para você também ficar muito bem informado. A gente começa o nosso dia conferindo imagens ao vivo da capital alagoana. Tempo nublado aqui em Maceió nesta sexta-feira e em alguns pontos a gente já consegue perceber que está chovendo, Teremos aí então um final de semana de chuvas com o tempo fechado. Será que já está, chegando a famosa quadra chuvosa? Então essas são as imagens que nós temos da parte alta da capital alagoana para você que está aqui nos acompanhando ao vivo na programação da Gazeta News. Bem, a gente vai começar o nosso jornal de hoje repercutindo, o novo Papa que foi então finalmente eleito ontem lá na Capela Sistina e que conheceu, aí todos os fiéis do mundo, os fiéis, na verdade, puderam conhecê-lo ontem. Bem, a Igreja Católica, então, tem um novo Papa, a fumaça branca, aquela fumaça branca tão esperada, saiu ontem pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, na tarde de ontem, mostrando que os cardeais reunidos no conclave elegeram, então, o novo líder da Igreja Católica. E o novo Papa escolhido foi o norte-americano Robert Francis Prevost, que se tornou, então, escolheu ser chamado como Papa Leão XIV. Habemos Papa, disse o Vaticano logo após a fumaça. Os sinos da Capela Sistina também tocaram, indicando que os 133 cardeais que estavam confinados desde a manhã de quarta-feira escolheram o cardeal que vai substituir o Papa Francisco. A multidão que acompanhava o anúncio do pontífice vibrou de alegria ao receber a notícia. Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se o primeiro Papa americano da história da Igreja Católica e o primeiro vindo de um país de maioria protestante. Nascido em Chicago em 14 de setembro de 1955, Prevost construiu grande parte de sua trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru. Ao ser eleito, ocupava duas funções importantes no Vaticano: prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. De perfil discreto e voz tranquila, o sucessor do Papa Francisco costuma evitar os holofotes e entrevistas. No entanto, é visto como um reformista alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Tem formação sólida em teologia e é considerado um profundo conhecedor da lei canônica que rege a Igreja Católica. A escolha do novo Papa ocorre 17 dias após a morte do Papa Francisco por conta de um AVC e insuficiência cardíaca em sua residência no Vaticano. Habemos Papa, disse o Vaticano. Muito bem, então essas são as informações que a gente tem, sobre o novo Papa. E o Papa Leão XIV, ele usou o início de seu discurso para homenagear o seu antecessor, o Papa Francisco, a quem agradeceu. Em meio ao discurso, ele trocou, o italiano para o espanhol e acabou também agradecendo a sua diocese em Chiclayo, no Peru, onde passou boa parte de sua carreira eclesiástica. A gente agora, então, vai acompanhar como é que foi a primeira bênção realizada
pelo Papa Leão XIV na Praça São Pedro, no Vaticano. A pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos e irmãs Questo è caríssimos. il primo saluto del Cristo risorto. Essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo saluto Eu também gostaria di pace que essa saudação de entrasse nel paz vostro cuore, entrasse no coração de raggiungesse le vocês, vostre famiglie, alcançasse a tutte a le família de persone, vocês e ovunque todas as siano, pessoas, a tutti onde i quer que popoli, elas a estejam. tutta la terra. Todos os povos, pace toda sia con a voi. terra, que a paz esteja com vocês. Questa è la pace di Cristo risorto. Essa é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmante, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dar prosseguimento àquela mesma bênção. Deus nos ama, Deus ama todos vocês. O mal não irá prevalecer. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, juntos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros, prossigamos. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa dele como a ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem também uns aos outros. Nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, num único povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Papa Leão XIV, que exaltou bastante a paz, né? Ele tentou deixar isso muito claro no seu discurso, no seu primeiro pronunciamento para toda a população mundial, e ele fez questão de pedir muita paz. Bem, líderes mundiais, autoridades também se manifestaram e cumprimentaram o novo Papa. A gente vai trazer para vocês algumas dessas publicações que foram feitas nas redes sociais. Vamos começar com o presidente Donald Trump, ele que é presidente dos Estados Unidos, também norte-americano. Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Não vejo a hora de conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento significativo. Isso foi o que falou o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. Ele, né, que também então fez esse cumprimento, né, essa saudação ao Papa, que também é norte-americano. Agora a gente vai conferir, então, o pronunciamento do presidente Lula, né? Ele que também se manifestou em suas redes sociais. Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, ele que foi escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica com o nome de Leão XIV. Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo. Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor.
A gente também separou para você que está aqui nos acompanhando o pronunciamento do governador de Alagoas, do governador Paulo Dantas. A gente também vai conferir agora ele, né, que também se manifestou pelas suas redes sociais. Habemus Papam. Alagoas e o mundo acolhem com esperança o Papa Leão XIV, que seu pontificado seja guiado pela fé, pela justiça e pelo compromisso com os que mais precisam. Que Deus o abençoe nesta nova missão. Esse foi o cumprimento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, para o novo Papa. Quem também se manifestou foi o prefeito de Maceió, o prefeito JHC, através das suas redes sociais. Habemus Papam. Hoje o mundo conheceu o Leão XIV, o novo líder da Igreja Católica. Em sua primeira fala, emocionou ao lembrar do Papa Francisco e reafirmou o compromisso com a paz, a justiça e uma igreja que constrói pontes e acolhe a todos. Que Deus abençoe o Papa Leão XIV nessa nova missão. E para a gente, então, encerrar alguns desses pronunciamentos, nós vamos trazer agora o do deputado federal Arthur Lira, ele que também, através das suas redes sociais, né, cumprimentou o novo Papa. Desejo que o pontificado de Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV, seja repleto de diálogo, esperança na missão de evangelizar e conduzir a Igreja Católica. Que sua luz seja um farol da fé pelo mundo. Então a gente também, né, pode conferir aí esse pronunciamento do deputado federal Arthur Lira, essa manifestação aí de apoio ao novo Papa. Bem, nas redes sociais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, fez uma postagem também, tá? Uma publicação. Nessa publicação, ela disse, né? A Igreja no Brasil se alegra com o novo sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV. Nós já o amamos. Mas o que chamou mesmo a atenção nas redes sociais foi a reação dos colaboradores da Conferência Episcopal, que vibraram de alegria ao receber a notícia que o novo Papa foi eleito. Que notícia boa! Os fiéis realmente ficaram bastante felizes, inclusive lá também, né, no Vaticano, na Praça São Pedro. Para a igreja é um momento realmente de muita felicidade, de bastante celebração, não há mais a sé vacante, né, aquele período em que fica ali sem o seu líder. A partir de agora, né, a igreja desde ontem voltou a ter um novo líder, um novo pastor, o sucessor de Pedro, e é claro, né, os fiéis católicos, eles comemoraram bastante e ficaram muito felizes com isso. O arcebispo da Catedral Metropolitana de Maceió, o Dom Beto Breis, ele inclusive concedeu uma entrevista coletiva ontem à tarde e falou sobre a eleição do novo Papa. Em um conclave considerado relativamente rápido, nesta quinta-feira, o mundo conheceu o novo Papa, Robert Francis Prevost, ou Leão XIV, como ele já está conhecido. E nós vamos saber agora como é que a Igreja Católica aqui em Maceió recebeu a notícia da escolha desse novo Papa, conversando com o arcebispo de Maceió, Dom Beto Breis. Dom Beto, primeiramente, muito obrigada por nos receber, não é, num dia tão importante para a Igreja Católica, para o mundo inteiro. Como é que vocês receberam essa notícia dessa escolha, o primeiro norte-americano a ser Papa? Boa tarde. Em primeiro lugar, com alegria, né? O Papa Francisco dizia que Deus não se cansa de nos surpreender. De fato, foi uma surpresa, porque haviam tantos nomes indicados e na igreja há sempre uma máxima que diz: se entra como Pável, se sai como cardeal. E foi o que aconteceu. Ele é um dos nomes menos citados nas diversas listas de papáveis. Mas um homem que tem uma trajetória muito bonita, porque é um norte-americano, mas com uma experiência pastoral no Peru, tanto como frade agustiniano, depois como bispo de uma diocese com grandes desafios. E depois, numa função muito importante na igreja,
que é presidente do dicastério para os bispos, responsável pela nomeação de novos bispos, pelo acompanhar a missão dos bispos em toda a igreja. Então é alguém que tem uma trajetória muito bonita, muito especial, né, que com certeza vai trazer muita alegria para toda a igreja. E essa experiência dele aqui no Peru, quer dizer que ele tem um pezinho na América Latina também, né? Acho que quase os dois. Ele, inclusive, fez questão naquele discurso bonito dele, né, com tantas menções, inclusive, ao Papa Francisco, demonstrando uma continuidade da caminhada que a igreja vem fazendo. Mas ele fez questão de falar em espanhol e se dirigiu à igreja de sua diocese, da sua antiga diocese, com carinho. Percebi até uma certa emoção, e dizendo que aprendeu a ser pastor ali. Então ele é alguém que estava exercendo uma função burocrática nos últimos anos, mas que traz uma bonita, expressiva experiência pastoral num país da América Latina, o Peru. Isso vai ser com certeza muito bom, porque vai ser alguém que vai juntar essas duas dimensões importantes, a missão e ao mesmo tempo a organização da igreja. E essa função que ele exerceu nos últimos anos o aproximou de Francisco? Com certeza, ele é muito próximo a Francisco, inclusive pela própria função que lhe foi atribuída, revela o carinho, o respeito, a consideração que Francisco tinha por ele, ao indicá-lo para ser o presidente desse dicastério tão importante. O senhor acredita, portanto, que ele vai dar continuidade a esse legado de Francisco? Com certeza, do jeito dele, no estilo dele, cada Papa tem a sua maneira de ser, de exercer o ministério petrino, né? Mas com certeza nós teremos uma continuidade, não haverá uma ruptura, nem descontinuidade. A gente falou aqui de um conclave relativamente rápido. Isso tem algum significado para a igreja poderia mostrar uma união maior da Igreja Católica? Com certeza, porque imaginemos que eles não conseguissem eleger hoje, nem amanhã, talvez segunda. Isso iria demonstrar que os cardeais reunidos em conclave, não estavam entrando em consenso, não estavam conseguindo encontrar um nome de consenso que expressasse a unidade. Então, o fato de ter sido em 24 horas revela que, de fato, os cardeais, depois daqueles dias de estudos, de reflexão, e essas 24 horas de conclave, chegaram ao consenso que Prevost, né, que o Leão XIV é o nome para o nosso tempo. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. E o Papa Leão XIV celebrou na manhã desta sexta-feira a sua primeira missa realizada para cardeais na Capela Sistina. E durante a homilia, ele disse esperar que durante o seu papado a Igreja Católica seja um farol que ilumina as noites do mundo. Ele pregou ainda que a Igreja Católica deve se identificar pela santidade de seus membros e não pela grandiosidade de seus edifícios. Essa fala, inclusive, passa uma visão bastante semelhante à do Papa Francisco, seu antecessor. Ele também fez um alerta contra a ideia de reduzir a figura de Jesus a um líder carismático ou a um super-herói, a um super-homem. Durante a missa, Leão XIV também fez homenagens ao apóstolo Pedro, considerado o primeiro Papa e discípulo de Jesus, e pediu a bênção de Pedro para o seu papado. Bem, e agora a gente vai também falar sobre um momento de muita emoção, principalmente para nós brasileiros. É que na madrugada desta sexta-feira, o Cristo Redentor se vestiu de fé e esperança para celebrar a eleição do novo Papa Leão XIV. Em uma homenagem emocionante, a imagem sorridente do Santo Padre foi projetada sobre o monumento com a tradicional frase Habemus Papam e o brasão de São Pedro anunciando ao mundo um novo tempo para a Igreja. E assim, então, nós vamos encerrando este nosso primeiro bloco aqui do Gazeta News, edição da manhã. Daqui a pouco a gente retorna, trazendo muito mais notícias para você que nos acompanha. Mangas do Pará, pitomeiras da Boborém, mãe gemeu no tronco do Juremar. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jori não é Deus, mas acham que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de fulô, deu capim.
Dá nem tempo, né, da gente assim, olha, ficar ali, né, só aqui curtindo, coisa boa demais. Sexta-feira, viu, aqui no Gazeta News, edição da manhã. E Maceió recebe amanhã, no sábado, mais uma edição do projeto 6:30. Dessa vez, o cantor Michael Sullivan, que acabou de receber a maior premiação que há para compositores das Américas, subirá ao palco do Centro de Inovação do Jaraguá. E abrindo a noite, e que noite, viu, gente? Nada mais, nada menos do que Leoreni Barbosa, dona de uma das mais belas trajetórias da música alagoana, e ela está aqui junto com a gente, acompanhada do músico Félix Baigon, para nos falar um pouquinho sobre como é que vai ser amanhã à noite. Sejam muito bem-vindos, bom dia, obrigada pela participação de vocês. Mara, muito obrigada pelo convite. Que é isso, a gente que agradece. Bom demais estar aqui. Pra gente então, também. A gente fez um repertório bem eclético, temos Djavan, temos Tom Jobim, temos Roberto Carlos, Chico Buarque. Então, variamos, assim, estamos acompanhando do meu guru, Félix Baigon, e Antônio Carmo no teclado. Então, promete ser uma noite bem agradável, é o que eu espero, e espero todo mundo lá. Que coisa boa! E como é que foi para você, assim, Leoreni, né? Saber que você vai abrir o show, né, de um dos maiores nomes da música. Verdade, exato. É verdade. É sempre assim, uma coisa muito gratificante, eu fico até meio suspensa, né? Porque aos 80 anos receber o convite desse realmente é surpreendente. E foi uma grande honra para mim. Também trabalhar com a Xuxa Música, que nunca trabalhei, tem sido muito agradável. Que coisa legal. Bem, e você, né, falou aí que vai ser realmente um repertório bastante diverso. Tem como a gente antecipar para quem está nos assistindo, né, um pouquinho do que é que vai acontecer amanhã à noite lá no Centro de Inovação do Jaraguá? A gente tem, assim, eu sou focada na interpretação. Sim. Certo? Então, eu escolhi músicas, assim, de falar com as pessoas. O que eu pretendo é isso. Ter uma resposta nesse meu... Eu não quero ter um monólogo, quero ter um diálogo. Então, quero uma resposta. A gente escolheu músicas, assim, bem cativantes, que provocam a emoção, tá? Então, a proposta é essa. Eu quero cantar para todo mundo me responder com a pausa. Com certeza. E como é que o pessoal que ainda, né, aí talvez tenha deixado para a última hora para garantir a entrada, como é que o pessoal pode fazer? Ingressos estão disponíveis? Já acabaram? Ainda estão, acho que ainda disponíveis, tem alguma coisa. deve ser os últimos, né? Deve estar no fizinho já. Porque, pelo que eu fui falar, a Sui falou alguma coisa, está bem concorrida a busca, né? Mas tem no... E agora que eu não sei o nome? No Instagram? Deve ter, né, lá mais informações no Instagram da Xuxa Música. Xuxa Música Produções, exatamente. Xuxa Música Produções, olha aí, ó, lembrou então. Vocês podem lá buscar mais informações no Instagram da Xuxa Música Produções para saber, né, se ainda tem algum ingresso e garantir o seu, não deixar para a última hora, porque pode ser, né, que você acabe aí ficando de fora dessa grande noite. E Félix, para você também, hein, assim, participar da abertura desse show do Michael Sullivan, que tem aí, né, em sua trajetória, composições para diversos artistas. Né? Exato. Eu começaria com o Dia de Domingo, né, que é o grande clássico, né, Sim. do Michael Sullivan, né? Para a gente é um prazer enorme acompanhar essa diva aqui, sempre é uma honra. Fizemos recentemente o show de 80 anos, foi um sucesso, com vários convidados, o maestro Eduardo Souto veio do Rio de Janeiro fazer que honra. parte do espetáculo, foi muito bacana. E é sempre uma honra tocar com a Leoreni e com o maestro Antônio Carmo. Conte pra gente, por favor, então, Leoreni, sobre esses 80 Esses 80 anos. foi o óbvio, foi o maior babado. Foi muito bonito. Eu trouxe Eduardo Souto Neto, é o autor daquele tema da Vitória, aquela canção que sempre tocava com o Senna. Exato. E Eduardo é como se fosse um irmão para mim. Eu morei um tempo no Rio e eu morava com a família dele. Então eu digo, Eduardo, eu queria tanto que você viesse. Eu disse, mas eu vou. E veio. Que lindo. E foi maravilhoso. Eu cantei 2 canções com ele.
E ele fez o tema da Vitória, que levou todo mundo às lágrimas. Foi uma loucura, foi uma comoção. Ele disse, eu fiquei impressionado, as pessoas vieram me abraçar chorando. Eu digo, mas você provoca isso. A música, ela provoca isso, né, gente? Eu sempre fico muito encantada com o poder da música. É envolvente demais, não é? Isso, verdade. Podemos então fazer mais uma? Falar em música, né? Vamos fazer mais uma aí, né? Trazer um gostinho de como é que vai ser amanhã. Essa é uma canção muito antiga, Mara. Ela, se eu não me engano, é de 1956. É uma canção, é um bolero muito bonito. O sol que outrora brilhou em minha vida apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais. Minha vida é uma noite sem lua e sem estrelas. Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais. E hoje, cansada de tudo, sigo os teus passos, na esperança de um dia mais tarde te encontrar e apertar-te, amor, em meus braços, num abraço, e ver contigo um novo sol brilhar. Ai, que belíssimo, não dá nem vontade da gente parar, né? Olha, muito obrigada pela participação de muito vocês. Obrigada mesmo, muito gostoso estar aqui com vocês. Ai, que bom, para mim é uma honra. Espero você lá amanhã, vocês. Ai, com certeza, muito obrigada. Agora eu queria deixar com vocês para reforçarem então o convite para amanhã, vocês que estão nos assistindo, comparecerem lá então, né, no Centro de Inovação do Jaraguá. Estou com saudade de vocês. Quero todo mundo lá, tá bom? Beijo bem grande. Até amanhã. Por favor, vamos lá, Félix. Então, convidamos a todos para nos prestigiarem amanhã, a partir das 18h30. Um grande show com Leureni e Michael Sullivan. Muito obrigado. Muito bem, então é o projeto 6h30, amanhã, lá no Centro de Inovação do Jaraguá. A partir das 18h30, você vai poder, então, conferir, né, o show de abertura com a Leureni e logo depois chega ele, Michael Sullivan, ele que tem essa trajetória belíssima de muitas canções aí que foram entregues a artistas que interpretaram maravilhosamente. Vai ser realmente uma noite inesquecível, icônica e você, claro, não pode perder. Mais informações você deve buscar junto com o Instagram da Xuxa Música Produções. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia, muito obrigada. A gente continua por aqui trazendo mais notícias para você que nos acompanha. Bem, o Sebrae Alagoas promoveu um encontro de jornalistas na manhã desta sexta-feira para lançar oficialmente a 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que é o maior prêmio de jornalismo sobre empreendedorismo do país. Quem esteve lá foi o nosso repórter Rogério Costa. Ele acompanhou todo o evento. E na manhã desta sexta-feira, em um café aqui na Ponta Verde, mais uma vez a parceria entre os jornalistas e o Sebrae está confirmada. Vem aí a 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo para todas as categorias, movimentando o jornalismo alagoano em busca dos melhores cases de sucesso no empreendedorismo e negócios e, naturalmente, motivando toda a audiência a empreender, o principal objetivo do Sebrae. Em Alagoas, nós estamos vivendo um bom momento. Há uma grande quantidade de empreendimentos surgindo no estado e outros por surgir ainda, com experiências de enorme sucesso. E é isso que o jornalismo de Alagoas pretende mostrar.
concorrendo ao Prêmio Sebrae de Jornalismo esse ano, 12ª edição. As inscrições do prêmio, elas já estão abertas e elas vão até o dia 9 de junho. Quem pode se inscrever no prêmio são jornalistas que produzam qualquer conteúdo relacionado ao empreendedorismo. Esse ano a gente vai dar uma atenção especial à bioeconomia COP30, porque é o ano do Brasil na COP30. Então a gente quer revelar muitos pequenos negócios que ajudam a trabalhar o tema da sustentabilidade, de melhorar as condições de vulnerabilidade, de projetos socioambientais. A gente quer dar uma ênfase a isso. Mas, claro, empreendedorismo feminino, inovação, acesso a crédito, tudo aquilo que estiver ligado ao universo do empreendedorismo é pauta do prêmio. Nas categorias de áudio, vídeo, fotojornalismo, universitário e texto. Lembrando que o prêmio regional concorre ao prêmio nacional, é isso? Exatamente. Todos os vencedores de Alagoas, eles concorrem à etapa regional. E todos os classificados à etapa regional concorrem também à etapa nacional. Muito satisfeito de estar aqui ao lado do Sebrae, acompanhando esse grande momento que é o lançamento de um prêmio que movimenta toda a categoria. A categoria se empolga, a gente diariamente constrói reportagens mostrando o nosso potencial, o potencial do empreendedor alagoano, dos pequenos negócios que acontecem, que transformam a nossa sociedade. E a gente tem com o prêmio a oportunidade de levar cada vez mais longe tudo que está sendo feito. Mais pessoas ficam sabendo onde você consegue chegar. Então a gente fica muito satisfeito em ser parceiro do Sebrae, reforçando essa divulgação, essa participação. A gente tem imprensa, jornalismo sério, tanto na capital quanto no interior. Muita gente do interior produz boas reportagens, ou seja, a gente acredita que nessa 12ª edição do prêmio a gente vai ter material muito bom para mais uma vez orgulhar o trabalho do jornalismo alagoano. Isso, né? 12ª edição, né? Contando histórias transformadoras, né? Premiando essas histórias que são muitas no estado de Alagoas, e o Sebrae mais uma vez aqui com todo o jornalismo, né? Com a ação do estado, promovendo esse prêmio tão importante para divulgar essas histórias transformadoras. Exemplos não vão faltar. Inclusive, nós, creio, estamos vivendo um bom momento no que tange empreender em Alagoas nesse momento. É tudo muito favorável. Sim, tem muitas histórias transformadoras em todos os segmentos, seja nos serviços, na indústria, no agro. Tem várias histórias de pequenos negócios, de empreendedores que transformaram seus negócios através desse apoio do Sebrae, mas, sobretudo, transformaram suas vidas e estão transformando o estado de Alagoas. Pois é, e como sempre o Sebrae ele tem essa marca de oferecer suporte, condição, inspiração para quem quer empreender em Alagoas e no país inteiro. Sim, né? Essa é a nossa missão, né? Através dos nossos colaboradores, de uma rede de colaboradores, de consultores, onde o Sebrae oferece diversas soluções para esses pequenos negócios. Então, eu diria que quem quer empreender, quem tem um pequeno negócio e quer transformar esse negócio, contem sempre com o apoio do Sebrae. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito bem, coisa boa demais, né? Bem, a gente vai continuar agora aqui trazendo mais notícias para você. O Instituto Nacional do Seguro Social soltou um comunicado nesta sexta-feira em que anuncia a devolução de quase 293 milhões de reais para aposentados e pensionistas entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Segundo o Instituto, esse valor é referente às mensalidades de abril, que mesmo após o bloqueio foram descontadas por sindicatos e associações, porque a folha do mês já havia sido rodada. A notificação ela será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá contato por telefone ou mensagem SMS. E em caso de dúvidas, cidadãos podem ligar na central de atendimento do órgão pelo canal telefônico 135. Lembrando que o ressarcimento será para os descontos realizados nos últimos 5 anos, a partir de março de 2020.
Bem, e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, a FAPEAL, publicou neste final de abril 5 editais voltados a pesquisadores universitários. O edital é composto por 180 bolsas, sendo 120 para mestrado e 60 para doutorado. E ele é destinado a estudantes matriculados nos programas de pós-graduação acadêmicos aqui de Alagoas. Como nós divulgamos anteriormente aqui na nossa programação, dias atrás, a FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, órgão da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, está lançando os 5 editais voltados para pesquisadores universitários em Alagoas. O edital para as bolsas de mestrado e doutorado é destinado a estudantes matriculados nos programas de pós-graduação acadêmicos em todo o estado. O governo de Alagoas está investindo mais de 14 milhões de reais. Ao todo, são 180 bolsas, sendo 120 para mestrado e com duração de 24 meses e 60 para doutorado com cursos com duração de 48 meses, o que garante a formação das pessoas que estejam dentro do projeto até 2028. O edital prevê ainda R$ 800 mil para a organização de pelo menos 40 eventos científicos de nível internacional e interestadual, regional ou local. Também foram destinados R$ 200 mil para apoiar as viagens dos pesquisadores atuantes em Alagoas e que tiverem os seus trabalhos aceitos para apresentação em outros estados e até no exterior. Já o edital Prêmio de Excelência Acadêmica reconhece 80 estudantes de mestrado e doutorado que conseguiram publicar artigos em periódicos científicos de alto nível. Essas 4 chamadas estão sendo financiadas com recursos do Alagoas através do programa Mais Ciência, Mais Futuro, lançado em 2023. São 50 milhões de reais anuais de investimentos. Nós temos ainda a oportunidade de participar de uma chamada pública voltada para o SUS. É o programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, que destina 6 milhões de reais em busca de recursos que podem ser aplicados na rede pública de saúde. 4 milhões e meio de reais divididos com o Ministério da Saúde e também o CNPq. Há também a colaboração da Secretaria de Estado da Saúde, particularmente nesse programa. Essas 5 chamadas públicas já estão acessíveis no site da FAPEAL. E também a Fundação de Pesquisa de Alagoas, ela está com uma página e um link específico para a publicação de oportunidades de trabalhos de pesquisa internacionais, bolsas internacionais. Vale a pena participar no sentido de dotar a sua carreira ainda mais de um currículo mais robusto para pós-graduados, mestres e doutores. Boa sorte. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Boa sorte, então, né, a quem decidir participar e concorrer a esses editais. Agora aqui no Gazeta News, edição da manhã, vamos falar sobre esporte. Nath já está aqui com a gente. Estou sabendo que tem a Lagoana em campo nesse final de semana, então vamos lá passar essas informações. Bom dia. Muito bom dia, Mara. Bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. Agora para a gente falar de esporte, que a gente na nossa sexta-feira passa aquela agenda trazendo muitos jogos que vão acontecer durante esse final de semana, trazendo novidades também, porque tem um certo campeonato aí de basquete que está movimentando. Então tem muita coisa para a gente falar no nosso bloco de esportes de hoje. Vamos começar com futebol e os nossos alagoanos, Nath? Com certeza que a gente fica nessa ansiedade, né? A gente fica aguardando agora a semana todinha, esperando poder chegar o final de semana para a gente poder ver CSA, para a gente poder ver Asa, Penedense, CRB em campo. O CRB a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho, porque no final de semana a gente está com os campeonatos reservados para a Série C e D do Campeonato Brasileiro. A gente começando aqui falando de Brasileirão Série D, os nossos 2 representantes entrando em campo. No mesmo dia e no mesmo horário também, os jogos da Série D eles mantêm um padrão maior, né? Asa e Penedense que estão no mesmo grupo, no grupo A4 da Série D. O Asa vai viajar, no caso agora, né? Finalizou pela manhã o seu treino, pela tarde vai realizar sua viagem para Aracaju para poder estar enfrentando a equipe do Sergipe. O Asa, que é o líder isolado do seu grupo na Série D, e o Sergipe que está em terceiro colocado. Então o Asa aí viajando e indo dessa partida para poder garantir, né, e seguir com os bons resultados. Do outro lado a gente tem o Penedense que vai estar jogando em casa, vai estar enfrentando a equipe do Lagarto, e o Penedense que busca, né, sua primeira vitória ainda na competição. O Penedense que tem uma sequência de 2 empates e 1 derrota na rodada anterior para a equipe do Asa, né, nesse clássico entre alagoanos.
Penedense volta a campo aí em busca da sua primeira vitória. O Penedense que é o 6º colocado do grupo, então precisando de uma vitória para poder entrar naquela zona de classificação, para poder garantir, né, a pontuação adequada e para poder garantir também uma classificação no futuro muito mais tranquila, mas a gente pode ficar satisfeito que sábado a gente vai ter muito Brasileirão Série D com Alagoas em campo. Muito bem, depois de Brasileirão da Série D, vamos lá falar que eu já estou vendo ali que tem CSA no domingo pela Série C, né? Exatamente. Se na Série D a gente pode acompanhar no sábado, a Série C está reservada ali para o domingo, porque CSA entra em campo às 7 horas da noite contra a equipe do Maringá, né? O CSA que busca aí voltar também às vitórias, o time que ainda não fez grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série C, teve 2 empates iniciais, teve uma vitória contra o Náutico importantíssima dentro do Rei Pelé, mas que na rodada passada, jogando fora de casa, acabou sendo derrotado para a equipe do Ipiranga. E essa derrota rendeu para o CSA essa saída, né, da zona de classificação da Série C, do G8, né, da Série C. O CSA que hoje é o 10º colocado e vai estar recebendo a equipe do Maringá no Rei Pelé às 7 da noite no domingo. E o Maringá que é um adversário, né, que vem suprindo aí as expectativas dos torcedores nesse ano. O Maringá que chega nesse Campeonato Brasileiro da Série C e está despontando, está numa boa sequência de vitórias e de bons jogos também, jogando dentro e até fora de casa, e que atualmente é o 3º colocado. Então o CSA que vai ter aí uma tarefa difícil, né? Precisando voltar à vitória, mas também enfrentando um adversário que vem muito bem na competição. Então a gente fica aí nesse aguardo nos finais de semana para a gente ter bons resultados dos nossos alagoanos. Verdade. E a segunda-feira, a semana, né? Ela começa, eu sei que a semana oficialmente começa no domingo, mas pra gente é como se ela começasse na segunda, né? Na segunda ela já começa com muito futebol, né? Exatamente. A gente consegue acompanhar a Asa, Penedense e CSA durante todo o final de semana, e na segunda a gente fica ali esperando, né, para poder acompanhar o Clube de Regatas Brasil pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB que vai jogar em casa. Então a gente trouxe, né, como informativo também para falar que o CRB joga na segunda-feira e que está nesse processo de finalizar sua preparação, né? Na Série B, o CRB ele vem de bons desempenhos, vem de um empate contra a equipe do Cuiabá no estádio Rei Pelé na rodada passada, né, no começo dessa semana, e que foi um jogão. Então a gente também fica nessa expectativa do desempenho do CRB lá segunda-feira, que vai estar viajando para enfrentar a equipe do Amazonas, e que também o Amazonas que é o lanterna da competição. Então é aquela oportunidade que o CRB tem também de voltar às vitórias, tá? 3 jogos sem vencer, são 2 empates e uma derrota nesse meio do caminho, mas é uma oportunidade para o CRB voltar esse caminho das vitórias, garantir uma pontuação e voltar para o G4 também. Verdade. Bem, passamos então aqui Série D, C, B. Tá faltando a A, né? Aquela Série A que é repleta de partidas. Vamos também passar, né? Aquele giro, aquela agenda. Com certeza. E quando a gente traz Série A, a gente traz aquela super agenda aí que vai movimentar o seu final de semana, e o comecinho também, que a gente tem um jogo isolado na segunda-feira, mas a gente falando aqui de jogos que a gente vai estar tendo pelo Brasileirão da Série A, começando no sábado. Os jogos começam às 4 horas da tarde, a gente tem o primeiro confronto aqui entre Fortaleza e equipe do Juventude, Fortaleza jogando em casa, Juventude viajando, um jogo interessante também para a gente acompanhar esse desempenho do Fortaleza que está nos seus altos e baixos e vem de uma super vitória na Libertadores, então pode trazer um gás aí também para o Brasileirão. Também no sábado a gente tem 3 partidas às 6h30 da noite. A gente tem a equipe do Mirassol que vai estar recebendo o Corinthians, Mirassol também que vem muito bem na Série A, vem surpreendendo positivamente, então vai ser um jogo também interessante para a gente acompanhar, e o Corinthians que teve um empate no meio da semana aí na Sul-Americana, então a gente vai poder acompanhar aí como é que vai ser essa recuperação do Corinthians na semana pela Série A. No sábado, também às 6h30, a gente tem a disputa entre Vitória e Vasco, né? O Vasco jogando fora de casa, Vasco que se complicou, né? Durante, a gente falou, até mostrou ontem o resultado na Copa Sul-Americana, vem de uma derrota, então também busca essa recuperação, também para aliviar, né? E tranquilizar ainda mais o seu torcedor, e que vem de técnico novo, inclusive, né? O técnico do Vasco caiu e já foi anunciado aí que Diniz vai assumir o Vasco até 2026, então também será a estreia do Fernando Diniz pelo Vasco. No sábado, também às 6h30 da noite, o Grêmio vai estar recebendo a equipe do Red Bull Bragantino. E para finalizar a rodada no sábado, a gente tem um super jogo às 9 da noite entre Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia que vão estar realizando esse jogo para finalizar nessa partida de sábado. E são equipes também que vêm surpreendendo, né, nos jogos. Às vezes fazem jogos mais abaixo, mas essa expectativa para esse jogo na Série A é muito boa.
E aí, fechando os jogos de sábado, a gente passa agora para os jogos que vão acontecer no domingo. Aquele famoso jogo domingo, clássico, às 4 horas da tarde. A gente vai ter um confronto entre o Sport, que vai estar recebendo a equipe do Cruzeiro. O super jogão, né, o clássico da rodada, às 5h30, a gente vai ter o Palmeiras, que vai estar recebendo a equipe do São Paulo. Todos os olhos nessa partida, que promete ser uma bela disputa, né? Afinal, é um clássico paulista. Também às 7h30 da noite, às 5h30 da noite, do domingo, o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Fluminense. E mais tarde, às 8 horas, o Botafogo recebe a equipe do Internacional. E o jogo isolado de segunda-feira, né? Que teremos entre Santos e Ceará, também às 8 horas. Muito bem, então passamos aí essa super agenda, tem muita partida para você que é amante do futebol poder acompanhar, assistir e ficar ali sempre atualizando as suas tabelinhas. Agora a gente sai do futebol, vamos falar sobre NBA, basquete. Estou sabendo que também tem outra tabela aí que está bastante agitada, né, Nath? Pois é, todo dia quando a gente traz o nosso chaveamento dos playoffs da NBA, a gente traz toda essa movimentação que a gente está vendo. A gente já está nessa fase de semifinais das conferências, então a gente percebe que parece que é a mesma coisa, né? De um lado tá tudo embolado, tá tudo empatado, e do outro lado as coisas já estão ali se encaminhando para resolver. A gente começa falando aqui da Conferência Oeste, principalmente porque teve um jogo ontem, né? Um jogo isolado entre a equipe dos Timberwolves e a equipe dos Warriors também. Os Warriors estavam na vantagem, estavam vencendo por 1-0, né, essa batalha aí nas semifinais, mas o Timberwolves ontem deixou tudo igual para garantir a emoção. A emoção na Conferência Oeste, ela tá sempre garantida, né? Ela sempre empate. Acontece. Pois é, ela sempre acontece. A gente também vendo, né, que tá tudo empatado aqui entre Thunder e Nuggets também por 1-1. Quando a gente olha do outro lado, na Conferência Leste, a gente vê que as coisas já estão encaminhadas, né? A equipe do Pacers está vencendo o Cavaliers, está com essa vantagem aí por 2-0, e quem também está com a vantagem por 2-0 é a equipe do Knicks contra o Boston Celtics. Então a gente vendo aí as coisas já se encaminhando por um lado da conferência, o outro lado da conferência ainda tudo meio embolado, mas a gente também tem mais partidas hoje para a gente complicar ainda mais e mexer ainda mais nessa classificação. Muito bem, então vamos ver, né, quais que são as partidas de hoje, né? Vamos lá também passar essa agenda aí para quem gosta do basquete. Exatamente. A gente tem, né, uma partida para cada lado da conferência. Na Conferência Leste, a gente vai ter mais uma disputa, né, entre os Pacers e os Cavaliers. Esse jogo que acontece às 8h30 da noite. E relembrando mais uma vez, o Pacers está nessa vantagem, né, de 2-0 por enquanto. Então é uma oportunidade do Cavaliers diminuir essa vantagem do Pacers de 2-0, ou o Pacers ainda mais adiantar, né, e conquistar um 3-0, garantindo uma classificação muito mais tranquila. Do outro lado da Conferência Oeste, a gente tem uma partida às 11 horas da noite. O Nuggets vai estar enfrentando a equipe dos Thunders, e nesse jogo é diferente, né? Nessa partida aqui tá tudo igual. Então é ver quem vai aí se colocar na frente mais uma vez, né, desse placar, mais garantida a emoção nos playoffs da NBA. Vamos lá, né, então, aguardar. E na segunda-feira você retorna aqui no nosso jornal, trazendo todas essas atualizações, né? Quero só ver, viu? Nath, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você, Mara. Desejar um bom dia a você e a todos que estão acompanhando também o Gazeta News Edição Manhã, que vão seguir acompanhando aqui com muito mais informação. E na segunda eu volto para trazer o resultado de todas as partidas e também classificação aí de todas as tabelas e chaveamentos. Muito bem, vamos aguardar. Obrigada, meu amor. Bom final de semana, viu, para você. Bom final de semana. Olha, vamos continuar aqui, né, passando mais notícias para você que nos acompanha. O Hospital Geral do Estado, em Maceió, realizou a 12ª captação de órgãos deste ano. Com isso, outras 5 pessoas que estavam na lista de espera pelo transplante foram contempladas com mais esse ato de solidariedade. E o Hospital Geral do Estado, através da Central de Transplantes, realizou a 12ª captação de órgãos esse ano. Com isso, 5 pessoas que aguardavam na fila dos transplantes foram contempladas. 577 alagoanos continuam aguardando um novo órgão. A doadora foi uma jovem de 17 anos que sofreu um grave acidente de trânsito e recebeu o diagnóstico de morte encefálica. A partir daí, uma equipe da Organização de Procura de Órgãos acolheu a família e, após o sim, outra equipe foi acionada para que o processo fosse realizado com segurança e respeitando todas as normas preconizadas pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Foram captados os rins, córneas, fígado, seguindo um protocolo rigoroso, desde a identificação do potencial doador até o transplante dos órgãos junto aos receptores. O processo todo começa aqui na Central de Transplantes, quando é verificada a condição do doador, a autorização familiar,
a coordenação para retirada, acondicionamento e transporte dos órgãos. Cabe à Central de Transplantes identificar os receptores mais compatíveis e proceder o transplante de acordo com o que determina o Ministério da Saúde. 577 cidadãos alagoanos e alagoanas estão aguardando. São 557 por córneas, 13 por rins, 4 por um coração e 3 por fígado. Vale lembrar que a maioria das vezes o transplante de órgãos é a única saída para essas pessoas. Por isso, é preciso que cada um de nós façamos isso de forma pública, aberta, junto aos familiares, esse desejo de doação. Porque os familiares é que decidem no momento em que a vida se vai. Fica o alerta para todo mundo e o lembrete de um ano que tem sido bastante positivo para os transplantes, a política dos transplantes em Alagoas. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Verdade, viu, Rogério? São atitudes como essa que podem salvar muitas e muitas vidas. E a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar amanhã, no sábado, dia 10, o dia D de vacinação contra a influenza, com abertura de 28 unidades de saúde da capital, das 8 até as 17 horas, e em 5 pontos fixos de vacinação. Atendendo a orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió realiza nesse sábado, dia 10, o dia D da vacinação contra o vírus influenza, a gripe, com a abertura das 28 unidades de saúde da capital, além dos postos fixos nos locais de grande circulação. A estratégia de vacinação nacional, que iniciou no dia 7 de abril, tem o objetivo de reduzir o contágio, as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes do vírus influenza, junto à população alvo da vacinação nesse momento. A vacina utilizada esse ano é altamente eficaz e é trivalente contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B, que foi atualizada já para proteger as pessoas que receberem o imunizante. O público-alvo, atenção, hein? Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, ainda os professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores portuários, pessoas com doenças crônicas devidamente comprovadas, pessoas declaradamente em situação de rua, a população privada da liberdade no sistema prisional, os funcionários do sistema prisional, indígenas e quilombolas. Todo mundo convocado, esse chamado está sendo feito pelo Ministério da Saúde e o dia D acontece nesse sábado aqui em Maceió. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito obrigada, Rogério, por todas as suas informações aqui com a gente hoje nesta edição de sexta-feira do Gazeta News, edição da manhã. Por falar em sexta-feira, chega ela, viu? Gabriele Castelo com a sua agenda cultural, nos atualizando sobre as atrações desse final de semana aqui na capital alagoana. Olá, está no ar mais uma agenda cultural aqui na telinha da Gazeta News, para você não ficar de fora de nenhuma novidade cultural que acontece em Maceió e em todo o estado. Então fica com a gente que vem coisa boa por aí. O Teatro Gustavo Leite recebe o espetáculo Estrela Radiosa em homenagem ao mestre Cartola. A Filarmônica de Alagoas sobe ao palco do lado do grupo Cai Dentro nesta sexta-feira para uma viagem musical pela obra de um dos maiores nomes do samba brasileiro. Nessa sexta-feira tem uma noite de arte, cinema e reflexão com o ator Heron Cordeiro. Serão 3 curtas na tela e um debate exclusivo com o artista lá no Cinearte Pajuçara. E Maceió recebe Oswaldo Montenegro em comemoração aos seus 50 anos de carreira nesse sábado no Teatro Gustavo Leite. O palco do Teatro Merinho ganha música com o projeto Collab nesse sábado. As apresentações serão de Gama Júnior e Arnaldo Borges. O projeto 6:30 está de volta lá no Centro de Inovações do Jaraguá nesse sábado. Um dos maiores compositores da música latina e o ícone da música lagoana dividem a noite entre Leurene e Michael Sullivan, em uma noite repleta de emoção.
E a terceira edição do Lord Nelson Rock Festival acontece nesse sábado. Serão 11 horas de muito rock com 25 tributos a bandas lendárias. Queen, Foo Fighters, Linkin Park, Evanescence, Legião Urbana e muito mais. Serão 3 palcos e 16 bandas a partir das 5 horas da tarde no Espaço Armazém. Agora a gente fala de teatro. A companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no Teatro Gustavo Leite nesse domingo. Maceió, espetáculo inédito. Dia 11 de maio estaremos aí. Com Tela Plana, no Teatro Gustavo Leite. E começa a contagem regressiva para o maior evento literário do sertão alagoano. Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia serão palco de uma verdadeira celebração da cultura, da identidade sertaneja entre os dias 13 a 18 de maio. A programação completa você pode conferir no Instagram da UFAL Sertão. E agora a gente fala das estreias das telonas. Em Karate Kid e Lendas, Mr. Ren e Daniela Russo se juntam para instruir o mais novo pupilo das artes marciais, o jovem Li Fong. Todas as nossas tradições estão enraizadas na história. Kung Fu, Karate. A árvore cresce forte. Você conheceu o Sr. Miyagi? Eu não aqui atrás do Sensei Miyagi. E essa foi a nossa agenda cultural dessa semana. Para não perder nada, continue ligado no portal gazetaweb.com e se inscreve no nosso canal, Gazeta News AL. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Muito obrigada, Gabi, por todas as suas informações. Parabéns e eu te aguardo na próxima sexta-feira. Você sempre traz um ar melhor aqui para a nossa sexta. Obrigadão mesmo. Bem, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta e vocês já sabem, no nosso último bloco nós sempre trazemos aquelas notícias tanto do interior do estado como também da área policial. E no próximo bloco, inclusive, teremos entrevistado aqui falando sobre segurança pública. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Já estamos de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã. Agora a gente fala sobre segurança pública. Nós vamos receber no nosso estúdio o Tenente Coronel Iraque, ele que é comandante da região metropolitana e vai fazer um balanço das ações realizadas tanto agora, no mês de abril, que se encerrou há pouco, e a gente também vai saber um pouco sobre o planejamento para os próximos meses, principalmente com a chegada das festas juninas, que sempre acabam aí mobilizando bastante toda a sociedade. Tenente Coronel, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Mara. É um prazer estar aqui. E a Polícia Militar, ela vem exatamente para prestar contas à sociedade daquilo que nós fazemos. Então, durante esses 4 primeiros meses agora do mês desse ano, nós trabalhamos bastante, conseguimos uma redução grande nesses 4 meses aqui em Maceió. E isso é o trabalho de investimento que vem ser feito pelo governo do estado, onde a gente tem um investimento que é feito tanto no material humano, que são os policiais. Agradecer bastante a cada policial do CPRM que contribui dia a dia atendendo ocorrências. E um fato muito positivo, Mara, é que foi o primeiro mês que nós conseguimos, na história da Polícia Militar, atender a 80% de nossas ocorrências chamadas. No caso de abril, né? Exatamente. Foi importante isso porque a pessoa que liga para o 190, ela quer ser atendida. E nós conseguimos, com todo o esforço dos policiais, a mobilização do nosso secretário, Dr. Flávio Saraiva, que sempre é um incentivador disso aí, e vamos chegar em um índice cada vez melhor. Queremos chegar até mesmo aos 100%. Hoje nós atendemos 100% daquelas ocorrências de violência doméstica. Isso é um marco para nós, onde nós garantimos a mulher que for violentada, tanto fisicamente, psicologicamente, ter um atendimento da Polícia Militar. Isso aí a gente já vem há 8 meses. Então é o 8º mês que a gente consegue 100% de atendimento desse tipo de ocorrência e cada vez crescendo, tentando contribuir bastante para a nossa sociedade.
qual que é, né, assim, o balanço geral que se faz desses primeiros 4 meses, mais atendimentos à população, mais resposta, né, de diversos crimes também que têm acontecido na nossa sociedade? Infelizmente também temos aqueles infratores, né? Sim. Hoje a gente já está com mais de 1.000 presos só nos primeiros 4 meses. Então isso aí é algo que alerta a gente, aumentou muito o índice de pessoas que foram presas. Nós conseguimos apreender só de armamento na região metropolitana cerca de quase 200 armas nesses primeiros 4 meses e cerca também de 250 quilos de entorpecente. Então é um balanço positivo, nós estamos agregando a tecnologia ao nosso trabalho, então é o investimento que fez em rádio, é o investimento que fez em viatura, que vai exatamente contribuir para isso. Nos próximos meses a gente já chega, como você disse, né? É os festejos juninos que movimenta toda a região Nordeste. E Maceió não é diferente. Nós temos programações não tanto para a nossa capital, quanto para a região metropolitana. Então a gente também vai ter eventos em Rio Largo, Pilar, Marechal. Pelo menos as prefeituras estão ainda confirmando tudo isso. E a Polícia Militar estará lá para garantir a todo cidadão que possa realmente se divertir, agora com consciência. Uma coisa que a gente vem alertando a todos é a questão de dirigir e utilizar qualquer tipo de bebida alcoólica ou entorpecente. Não combina, porque vidas são ceifadas e a gente vê os acidentes que acontecem todo dia, no final de semana, e muitas vezes é por causa de bebida. Então a gente sempre passa isso, porque é importante que as pessoas tenham essa noção daquilo que eles são responsáveis. Verdade. Então a segurança está ali para todos, mas cada um também faz a sua segurança. Isso, falando especificamente sobre as armas, né, Tenente Coronel, eu sempre costumo falar aqui, principalmente nesse horário, né, nessa parte do nosso jornal, de que quando as armas que estão nas mãos de pessoas mal intencionadas e de forma errônea, elas acabam oferecendo muito risco a toda a população. E quando elas são retiradas, é uma vitória para a polícia, mas também é uma vitória para a população, porque deixa a gente até com uma sensação de mais segurança, né? Desde o meu tempo de RP, né, que hoje é Rotan, a gente dizia o seguinte, que cada arma que a gente retira é um possível homicídio que poderia ser acontecido naquele dia. Então a gente tinha isso muito na mente, de tentar retirar essas armas. Mas o intuito principal é fazer as pessoas se conscientizar que não pode portar arma. Então isso a gente já vê o que a melhoria da nossa sociedade. Hoje dizer que Maceió não é uma das capitais mais violentas que nem a gente tinha há 10, 15 anos atrás, isso é muito importante. Você veja o crescimento que nós tivemos no nosso turismo, a tranquilidade que hoje você tem de poder caminhar na orla. Então isso aí, aos poucos, a gente está voltando a ter esse cotidiano. Tem melhorias? Tem melhorias. O roubo assola todas as capitais do mundo. Hoje uma praga que a gente diz na questão de quem estuda a violência e quem estuda os planejamentos de policiamento é a gente tentar conter o crime de furto e roubo de smartphone. Sim. Isso aí é em Paris, em Londres, São Paulo, Nova York e também aqui em Maceió. E isso tem desenvolvido alguns programas, tem um programa muito interessante da própria Secretaria, Celular Seguro. Isso. A gente já devolveu diversos aparelhos celulares. Na frente está o Coronel Raulmário junto com o delegado Sidney, onde eles desenvolvem esse programa de que as pessoas se conscientizem que tem que comprar o celular de forma correta. Isso. E quando ele compra o celular de forma incorreta, que é através de uma pessoa que pode ter roubado aquele celular, ele está contribuindo para ser roubado também. E nisso aí a gente trabalha muito com o 81. E é o que eu peço aos senhores, temos vários crimes que aconteceram, infelizmente hoje mesmo, perdemos um veterano nosso da Polícia Militar, e eu peço a cada cidadão, se tiver alguma informação sobre esse caso, entre em contato com o 81. Não precisa se identificar, apenas passe informação. Essa informação vai ser muito valiosa para todos aqueles
que vão necessitar ir lá e trabalhar para a melhoria da nossa sociedade. Com certeza. Agora sobre os festejos juninos, né, que estão chegando. O tempo está passando tão rápido, daqui a pouco já é junho, né? A gente já vai estar ali comemorando Santo Antônio, São João, São Pedro, né? Vocês também vão se preparar? Muitas festas devem acontecer, festas públicas para o povo, não só aqui em Maceió, como o senhor muito bem colocou, nos municípios aqui também da nossa região metropolitana, os municípios vizinhos. Precisa ter um efetivo realmente bastante preparado, né, para essas festas, essas ocasiões. O primeiro passo já vai ser dado agora dia 15. Dia 15 vai ter uma grande reunião com o Ministério Público, na sede do Ministério Público, onde nós participamos, onde a gente sempre provoca, o Max Martins, promotor da vara de proteção ao cidadão, a gente coloca esse TAC como um grande marco para o festejo junino. Então é ali onde é definido o horário que funcionam as palhações, o procedimento que deve ser feito, tudo aquilo que tem direcionamento para a capital começa dia 15. A partir daí a gente já começou o planejamento já mês passado. Porque é que nem você disse, uma logística enorme. Sim. Por dia a gente tem um emprego de quase 200 policiais em Maceió a partir dos festejos de Jaraguá. Na região metropolitana toda, a gente vai estar empregando quase 300 policiais por dia. Porque vai ter Pilar, vai ter Rio Largo, vai ter Barra de Santo Antônio. Então, a Polícia Militar ela vem se desdobrando e esse efetivo é colocado de eixo, a gente não retira do nosso atendimento do 190. Me importa dizer que o cidadão ele vai poder continuar passando suas ocorrências e a gente vai estar atento a perturbações de sossego, que muita gente exagera nesse momento, como também em ocorrências pequenas no entorno desses eventos. Tenente Coronel, para a gente então finalizar aqui esse nosso breve momento, né, se deixasse a gente ficava aqui realmente o dia todo só conversando, né, sobre as ações da Polícia Militar para proteger mais a população. Qual que é a grande mensagem, né, que fica para quem está nos assistindo sobre a atuação da segurança pública? Primeiro, tenham a Polícia Militar como uma mão amiga. Então nós estamos para servir a sociedade e garantir a todos que tenha segurança e dignidade. Então, a Polícia Militar, através do comando do nosso comandante, Coronel Paulo Amorim, ele vem desempenhando exatamente essa preocupação em trazer para você, cidadão, uma tranquilidade em ter a Polícia Militar. Nós estaremos dia e noite trabalhando para que os senhores tenham a melhor segurança que a gente possa ter no nosso estado. Muito obrigada, Tenente Coronel Iraque, pela sua participação Obrigado aqui também. junto com a gente por todas essas informações. Sucesso nos próximos meses e também nessas próximas operações que a gente sabe que sempre mobiliza bastante toda a equipe. Obrigado a todos. Muito obrigada. Vamos continuar? A gente vai, inclusive, agora trazer informações sobre um caso que foi citado pelo Tenente Coronel Iraque, né, que foi o do policial militar da reserva que infelizmente veio a falecer hoje pela manhã durante uma tentativa de assalto. Bem, está preso no Hospital Geral do Estado um dos suspeitos de matar esse militar reformado na manhã de hoje na parte alta da cidade. Durante essa ocorrência, o sargento reformado da PM, o Cícero Irineu dos Santos, ele reagiu e acabou atingido. Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido na perna e levado para a emergência pelo comparsa, que fugiu em seguida. Agora a Polícia Civil busca identificá-lo e prendê-lo nas próximas horas. O nosso repórter Rogério Costa conversou com o delegado responsável por essas investigações. Nossa reportagem está aqui no DHPP, na Chã de Bebedouro, ao lado do delegado Emanuel Rodrigues, que vai trazer detalhes a respeito de um crime que chamou a atenção de todos na manhã dessa sexta-feira. Um militar reformado foi assassinado na parte alta da cidade e o delegado, inclusive, tem novidades em relação ao caso, delegado. Bom dia. Realmente, nós fomos acionados, a princípio, de um óbito de um sargento que ocorreu no Tabuleiro dos Martins, né, por meio de arma de fogo. Ao mesmo tempo, soubemos que teve um suspeito que foi internado na HGE, vítima de arma de fogo oriundo do Tabuleiro dos Martins. Realizamos diligências investigatórias e conseguimos qualificar, e realmente a vítima que estava no HGE para tratamento médico era um dos autores que causou a morte do sargento ali na região do Tabuleiro dos Martins. Como foi essa ocorrência? Houve uma troca de tiros, é isso? Isso, eles, na verdade, pelo que o autor repassou essa situação, eles estavam na região da Ponta Verde, estavam de moto, ele junto com um colega que nós não temos a qualificação ainda, e saíram para a cidade para cometer certos roubos. Aí vieram aqui na região, na parte alta,
viram que o sargento estava no ponto de ônibus mexendo no celular e foram realizar a abordagem dele. Infelizmente, o outro rapaz que nós não temos qualificação estava armado e o sargento também. Houve uma troca de fogo entre eles e o sargento acabou falecendo. No entanto, essa vítima, esse autor que estava no HGE, que foi socorrido, ele levou um tiro na perna e apenas ele que pilotava a moto. Dessa forma, como o outro rapaz não sabia pilotar a moto, eles tomaram de roubo um outro veículo, uma van, para poder levar o comparsa para o hospital. Aí liberaram, por sorte, liberaram o motorista no local. O outro comparsa que nós temos em qualificação colocou o colega dele vitimado ali por um tiro de arma de fogo e encaminhou para a HGE para tratamento médico e após isso abandonou a van que está em destino desconhecido, mas já estamos apurando para realizar a localização dela. De informação que estaria na Cambona, mas não procede, não se confirmou isso. Isso, a princípio está na Cambona ali, mas não estamos localizando ali para realizar a perícia dela, né? Até para coletar todos os dados ali e amarrar essa ocorrência, né? Inclusive a polícia, o BOP agiu rápido e dando suporte à Polícia Civil, foi ao HGE e conseguiu verificar que o elemento atingido na perna estava lá. Sim. O BOP ali agiu rápido, conseguiu dar esse apoio à Polícia Civil, né, na identificação e qualificação, que possibilitou já ter essa identificação do possível autor, né? E agora estamos de novas diligências para localizar o segundo suspeito que está foragido. A vítima do tiro na perna, né, que não se sabe se foi ele que atirou, ou isso será comprovado com a investigação, ele já foi ouvido? Já foi. Confirmou que atirou? Não, o autor lá, eu já tomei o interrogatório dele lá no HGE, né? Eu tomei o interrogatório no HGE. Ele confirmou? Confirmou, mas mesmo assim nós vamos confrontar com outros dados, né? Para verificar se realmente foi do sargento ou se foi do próprio comparsa que acabou atirando nele ali, né, acidentalmente, né? Então isso vai ser tudo levantado posteriormente. E ele deu pistas de quem seria o outro? Ainda não, mas só que nós não podemos ainda divulgar muitos dados porque estamos em diligências, né, para tentar localizar o outro infrator, né? Mas já estamos com bastante informações apuradas. Bom, lamentavelmente, né, um homem que serviu o estado de Alagoas, um ex-militar, um terceiro sargento reformado, acabou morrendo diante de uma situação que é extremamente perigosa, não pode ser considerada banal, é extremamente perigosa. Muita gente, até eu recebi relatos hoje de manhã de pessoas que foram assaltadas, tiveram o celular tomado. Esses elementos podem estar envolvidos em outras ações aqui na capital? Sim, pode estar envolvido. Aí nós já identificamos uma outra situação, nessa noite mesmo ali que eles alvejaram um carro, mas ainda estamos fazendo levantamentos, né? Mas realmente eram dois sujeitos perigosos que não se hesitavam em nada para realizar o uso de arma de fogo e causar o óbito de qualquer vítima, né? O elemento que foi identificado ele é maior de idade, os dois são maiores. O elemento que foi identificado que está no hospital HGE é maior, o outro elemento ainda nós não temos ainda a qualificação completa dele, né? A polícia está buscando? Estamos buscando, sim, senhor. Ok, delegado, obrigado, sucesso no trabalho. Obrigado, imagina. Pois é, infelizmente nós estamos fazendo esse triste registro, né, de um militar reformado que acabou sendo abordado por esses elementos e um deles atirou contra o militar e acabou o matando. Ele já foi identificado, deu entrada no HGE depois de uma troca de tiros, né? Eles tentaram subtrair o celular, naturalmente que o militar reformado reagiu e tudo isso acabou gerando, infelizmente, essa morte e essa ocorrência. Cícero Irineu dos Santos, um cidadão de sexagenário e que acabou tombando diante da ocorrência da situação. Na parte alta da cidade, região de Salvador Lira, né? Aquela região ali próxima a Salvador Lira, né, delegado? Exatamente. Agradeço, portanto, ao delegado Emanuel Rodrigues, daqui do DHPP, para a Central Gazeta de Notícias. A gente pode voltar com novidades em relação ao caso, hein? E aí do outro suspeito. Reportagem de Rogério Costa. Atualizações você confere em tempo real, tá? Acessando o portal gazetaweb.com sobre esse caso. E o comandante Paulo Amorim, ele falou sobre a morte do militar reformado na manhã desta sexta-feira na parte alta de Maceió, relembrando o Cícero Irineu dos Santos, reagiu a um assalto e acabou sendo atingido. Recebi hoje, logo de madrugada, logo cedo, 5h30, 6 horas da manhã, uma triste notícia de que meliantes homicidas teriam assassinado nosso irmão, Sargento Irineu, um homem de bem, grande pai de família, excelente policial, 70 anos de idade, um homem que prestou relevante serviço à sociedade alagoana. Recebi a triste notícia do falecimento dele. Determinei de forma imediata para que toda a Polícia Militar de Alagoas, a partir das 6 horas da manhã de hoje,
nós estamos em quarentena. Determinei para todo o nosso serviço de inteligência, para o comandante do batalhão de missões especiais, para o comandante do batalhão metropolitano, para todos os serviços de inteligência da Polícia Militar do interior do estado, para toda a Polícia Militar de Alagoas. Estamos em quarentena. Já prendemos um e vamos levá-los à barra da justiça para ser julgado. E estamos em campo, todos nós, para tudo, está tudo parado. Vamos focar agora na prisão do executor, do homicida, do assassino do nosso irmão Sargento Irineu, na forma da lei, dentro da legalidade, cumprindo os princípios constitucionais. Vamos então aguardar, né? Em breve, realmente, este criminoso aí deve ser pego pela polícia. Bem, e em Arapiraca, a Polícia Civil identificou o cliente que incendiou ontem uma agência bancária no centro da cidade. O delegado, inclusive, ele falou sobre as investigações e há imagens do momento exato do crime. E olha, teve algo que chamou muito a atenção, a frieza deste cliente. Quem vai nos trazer todos os detalhes agora é o repórter Rogério Nascimento. Realmente foi um susto muito grande aqui para as pessoas que estavam no centro de Arapiraca, no momento em que esse homem acabou adentrando aqui nessa agência bancária com um galão com um produto inflamável, provavelmente gasolina, e ateou fogo, provocando esse dano. Realmente ficou totalmente destruído. As imagens comprovam que não sobrou nada dentro aqui do estabelecimento do banco. A Polícia Civil já abriu o inquérito. O delegado adjunto aqui de Arapiraca já está investigando o caso, o delegado Matheus Henrique, ele que é adjunto da Delegacia Regional aqui de Arapiraca, já colheu imagens, já identificou o autor, a informação de que trata-se de um cliente inconformado com alguma situação aqui do banco. Ele acabou cometendo esse ato criminoso que poderia ter culminado em uma tragédia. Aqui ontem, nossa equipe esteve aqui, conversou com o Corpo de Bombeiros, o tenente conversou com a gente sobre o trabalho que foi realizado aqui. Também conversamos com algumas testemunhas e resultado. Uma correria muito grande, muita fumaça, a rua foi isolada, equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, também equipe da SMTT estiveram por aqui para ajudar no isolamento aqui da área. Realmente um susto muito grande e um prejuízo, acredito, vai ser difícil calcular aqui. O prédio realmente consumido pelas chamas, dá para ver aqui pelas cadeiras, de fato, a destruição. E esse indivíduo, segundo o próprio delegado, já identificado, ele falou com a gente sobre as investigações. Vamos ouvi-lo. A Polícia Civil, logo que tomou conhecimento acerca de um incêndio criminoso ocorrido na cidade de Arapiraca, na manhã desta quinta-feira, se dirigiu imediatamente ao local a fim de averiguar os fatos ocorridos e iniciar imediatamente as diligências a fim de esclarecer esse fato. Chegamos ao local, averiguamos câmeras de segurança, conseguimos identificar o indivíduo e qualificá-lo como sendo uma pessoa que hoje é usuária de droga e mora na rua, não tem local certo onde ela resida, e estamos em diligência, nossas equipes estão em diligência juntamente com a equipe da Polícia Militar para localizá-lo e prendê-lo ainda em flagrante. Esse indivíduo, ele era um usuário dos serviços fornecidos por essa instituição financeira. Houve um desentendimento, o motivo estará sendo apurado ao longo do dia, quando iremos ouvir os demais envolvidos, como os funcionários da empresa, dessa instituição financeira. Houve um desentendimento, esse indivíduo saiu e voltou alguns minutos depois com 2 galões de gasolina e jogou lá nessa instituição e ateou fogo. O Instituto de Criminalística foi acionado para fazer a perícia no local. O Corpo de Bombeiros também esteve presente para conter o incêndio. Também a Polícia Militar está dando um grande apoio a nossas equipes nas buscas por esse indivíduo. E como destacou o delegado Matheus Henrique, que é adjunto da Delegacia Regional de Arapiraca, o indivíduo já identificado. Até esse exato momento não se tem um endereço fixo, mas se as investigações estão apontando que trata-se de uma pessoa em situação de rua, as imagens são claras. Esse indivíduo chegou aqui, é uma moto, ele desceu dessa moto, adentrou no estabelecimento,
cometeu o crime, voltou, por pouco também não foi atingido pelas chamas. As imagens mostram o momento em que esse indivíduo acaba ateando fogo. Uma pessoa que trabalhava no banco tentou impedir, mas depois desistiu, ficou com medo. E aí esse indivíduo acabou foragindo. Até esse exato momento, a polícia segue com diligências na tentativa de prendê-lo. E uma ação realmente que repercutiu bastante aqui na cidade de Arapiraca, um ato criminoso. E por pouco não terminou em uma tragédia. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou em um tempo muito rápido, evitando assim que as chamas se espalhassem nos outros andares do prédio e também nos prédios vizinhos. Fica do lado aqui o cartório do segundo ofício e no outro lado fica uma grande loja, uma rede de loja aqui em Arapiraca, que poderia ter sido atingida pelas chamas, pelo ato criminoso desse indivíduo. Agora aguardar para saber o que esse homem vai alegar para a polícia. Esse fato é registrado no centro de Arapiraca, ontem pela manhã, na rua Domingos Rodrigues, onde esse correspondente bancário acabou sendo atacado por esse cliente, inconformado com alguma situação de algum empréstimo, acabou cometendo esse crime aqui na cidade de Arapiraca. Reportagem Rogério Nascimento, com imagens, e o técnico de Wellington Lino. Volto com vocês nos estúdios. Que bom, né, que a polícia já conseguiu então investigar, agora é aguardar os próximos passos. E para a gente encerrar, em Porto Real do Colégio, após uma discussão, um estudante tentou ferir um motorista de ônibus escolar com um canivete. Isso aconteceu na zona rural do município, no Baixo São Francisco Alagoano. E olha só, viu, esse caso, ele foi parar no Conselho Tutelar. Realmente um caso absurdo esse registrado na zona rural da cidade de Porto Real do Colégio, onde um aluno acabou tentando esfaquear o motorista de um ônibus escolar. A informação que eu acabei recebendo de um familiar desse motorista de que o aluno, ele tentou agredir o motorista, mas um outro motorista acabou impedindo. Resultado, esse outro motorista acabou ficando ferido, foi atingido. Ainda segundo a filha da vítima, a informação que ela passou para mim foi o seguinte: olha, esse marginal tentou esfaquear meu pai, mas acabou ferindo outro motorista. Meu pai trabalha há anos e isso nunca aconteceu. Infelizmente, esse caso acabou deixando a gente muito assustado. O infeliz do aluno tem histórico de ser agressivo. Foi acionado o Conselho Tutelar e a polícia para investigar esse caso. Ele ainda depredou o ônibus escolar. Para mim, esse aluno é um marginal, falou para mim aqui a filha de uma das vítimas. Ou seja, esse caso registrado na zona rural de Porto Real do Colégio, que fica no Baixo São Francisco, no povoado Gila, onde esse aluno acabou ferindo um motorista de um ônibus escolar, ou seja, uma confusão muito grande por lá. Lamentável esse caso. O aluno, as informações aqui que a gente obteve com parentes das vítimas, de que ele estava armado com um canivete. Olha que coisa, o aluno armado com um canivete. Lamentável esse caso. A gente tentou contato com a Secretaria de Educação, mas a gente não conseguiu para ter mais informações sobre essa confusão nesse ônibus escolar, onde o motorista acabou ficando ferido por um aluno que estava armado com uma faca, um canivete. E, por sorte, os ferimentos foram leves, segundo aqui a informação que a gente recebeu da filha de uma das vítimas. Que triste, né? Nesse caso, os alunos, de forma alguma, para andar armados somente dentro de um ônibus, e por pouco não acabou em tragédia essa confusão no povoado Gila, zona rural da cidade de Porto Real do Colégio. A gente não tem informações da ação do Conselho Tutelar, então a gente vai acompanhar esse caso e torcer aqui para que não se repita. Lamentável. Esse caso é registrado na cidade de Porto Real do Colégio. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem para o técnico de Wellington Lino, para a Central Gazeta de Notícias. Muito obrigada, Rogério Nascimento, por todas as suas informações aqui com a gente hoje. Bom final de semana para você. E assim, então, nós vamos encerrando o Gazeta News, edição da manhã desta sexta-feira. Muito obrigada também a você que ficou aqui junto com a gente, nos acompanhando e tendo acesso a muitas notícias. Você, é claro, pode ficar muito bem informado acessando agora em tempo real o portal gazetaweb.com e, é claro, conferir muito mais informação.
Obrigada mais uma vez. Juízo nesse final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir das 10h45. Bom final de semana. Tchau, tchau.